Senhoras e senhores, está começando mais um vídeo aqui do nosso canal e quando a gente vai viajar é natural que a economia nos acompanhe nessa. Mas tem algumas economias que parecem ótimas, até o momento que elas passarem a custar muito mais. Hotel barato, passagem mais barata, não contratar internet, comprar tudo no aeroporto. Algumas dessas escolhas podem transformar uma economia em um gasto muito maior. E antes que alguém pense que viajar barato é errado, nada disso, eu sou muito a favor, eu tento sempre fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é que a gente deve economizar, ou pelo menos tentar, mas sem cair em armadilhas, sem cair em coisas que depois vai fazer a gente gastar de repente o dobro do que poderia ter economizado. Muitas das vezes a economia não é o problema, mas sim onde você poupa. Então hoje eu vou te mostrar algumas economias que parecem fazer sentido, mas na prática acabam se tornando grandes armadilhas, grandes bobagens, podemos dizer assim, e que vai deixar a sua viagem bem mais cara. Então se você gostou da ideia, já capricha no like e vamos nessa! A primeira economia que pode sair muito cara é escolher o hotel apenas pelo preço. E eu não tô falando para você ficar em hotel de luxo, pegar ali um Rosewood, eu tô com Rosewood na cabeça, não sei porquê. Mas qualquer outro hotel aqui, o Tangará, qualquer hotel assim bravo que tem aí nesse Brasilzão, nesse mundo, não é por aí. O problema é se você olha apenas o valor da diária. Vai lá no Trivago, no Booking, fala, pô, esse hotel tá saindo aqui 200, 150 a diária, hein? Já vai reserva. Calma, não é por aí que você tem que seguir também. Às vezes a diária é muito barata, mas o hotel fica longe de tudo. E eu passei por uma situação dessa muito tempo atrás, quando eu tava ali com os meus 10 anos, eu lembro que eu fui a Porto Seguro, e a minha mãe na época fez ali pacote com agência, tudo mais, né, aquela coisa toda inclusa, tudo que você faz com a agência, papapá, e o hotel era bem distante, assim, né, dependendo, era bom pra praia, apesar de eu nem ter frequentado a praia muito ali da próxima, né, pelo menos que eu me lembre. E da noite, né, o lugar mais legal lá em Porto Seguro, pelo menos que eu me lembro ali, que era bacana, era a passarela do álcool. E a gente tinha que ir com o ônibus da empresa pra lá toda noite. E tinha um certo horário também pra voltar. O que já, né, te limita um pouco também. E na época funcionava também, né? Eu era criança, minha mãe também estava meio novata nesse ramo de viagem. E tava tudo bem. Mas a gente passou por outras experiências semelhantes em outro país, e aí com isso e tantas outras coisas eu já prefiro analisar melhor, até fazer por conta própria, diga-se de passagem, e verificar onde está o hotel e todos os outros detalhes para não fazer com que eu caia nessa cilada. Porque se o transporte não tivesse incluído, você teria que colocar esse gasto na conta. E mesmo quando está incluído, você precisa considerar o tempo que vai gastar indo e voltando. Então, quando eu vou comparar dois hotéis, eu não olho apenas aquele que custa menos, ou só olho para o hotel porque ele custa menos. Eu olho se ele está perto das coisas ali, de perto de um metrô, por exemplo. Toda essa questão do deslocamento tem que ser analisada antes da sua reserva. E tem outra coisa que o preço da diária não mostra: o conforto. Às vezes o hotel é mais barato, mas o quarto é muito pequeno, a cama não é tão confortável, tem muito barulho, ou a estrutura simplesmente não entrega aquilo que você esperava. E depois de passar o dia inteiro conhecendo uma cidade, com certeza você vai querer chegar no seu hotel e fazer um belo descanso. Então, o que eu posso dizer é que o hotel mais barato nem sempre é o mais barato para a viagem inteira. Às vezes vale pagar um pouco mais para economizar em transporte, ganhar tempo e ter mais conforto. E se tem outra coisa que as pessoas tentam economizar na viagem ou antes dela, é na bagagem.
Outra economia que pode sair cara é deixar de comprar uma bagagem despachada. E olha, uma coisa eu posso dizer, eu gosto muito de viajar com bagagem de mão quando é possível. Em viagens curtas, normalmente ela resolve muito bem. É prática, você economiza e ainda sai mais rápido do aeroporto. Mas quando a viagem é mais longa e você pretende fazer compras, né? Ou pretende, não necessariamente vai fazer compras. Tentar economizar na bagagem justamente pode ser uma armadilha assim muito da grande e que vai ser difícil de escapar. Porque se faltar espaço, a cobrança feita no aeroporto costuma ser muito maior do que comprar a bagagem durante a emissão de sua passagem. Inclusive, eu gravei um vídeo completo falando quando vale a pena despachar a sua mala. O link tá aqui na descrição, nos cards também. Após esse vídeo, eu aconselho aqui, fica a dica você assistir esse outro vídeo porque ele tá maravilhoso, hein? Vai te ajudar bastante. Agora, senhoras e senhores, tem uma economia que muita gente já realiza antes da viagem e acaba realizando sem perceber que está realizando. No caso, é na hora de comprar a sua passagem. Quem nunca pesquisou uma passagem, olhou ali e falou, pô, tá ali o preço mais baixo, vou clicar nesse. Algumas vezes já fiz isso sim. É claro que qualquer pessoa vai querer pagar menos possível, uma questão de viagem também, etc. Né? Mas vai querer pagar menos em qualquer coisa. E bom, por acaso, uma das últimas viagens eu tive a grande sorte de ter um preço bom e horário bom. Mas tem essa coisa aí envolvida também. Porque o menor preço não vai ser sempre a melhor escolha. Às vezes a economia está escondendo alguns detalhes. Por exemplo, se você precisa pegar um voo que faz conexão, essa conexão pode durar ali 8, 12 horas. Imagina você ficar enfiado no aeroporto todo esse tempo. Dependendo do local, né? Porque tem lugar que até dá pra sair, dá pra dar uma volta, mas ainda assim, né? Ô chatice. Tentaria não entrar nessa, pagaria o preço um pouquinho mais para, se for pegar conexão, uma conexão de 5, 6 horas no máximo. Mas tem outra questão também na hora de comprar sua passagem. Você, de repente, acaba comprando um voo que vai chegar durante a madrugada. E dependendo do local, isso pode ser bem ruim. Nessa hora, o transporte costuma ser mais caro, algumas atrações ainda estão fechadas ou acabaram de fechar, e dependendo do destino, você pode até precisar reservar uma diária extra. Também vale muito checar aonde está o aeroporto, pois nem sempre ele está próximo do seu hotel ou da cidade, de fato, né? Grande exemplo que a gente tem grandes exemplos, né? Guarulhos, Rio, ali o Galeão até que tá perto, mas ainda assim, né? Se você for ficar na Barra da Tijuca, aí você se lascou, em termos de distância, né? Claro. Mas o Ezeiza lá na Argentina também, ô distancinha, hein? Mas acho que é o mais perto dos três, sinceramente. Ainda assim, é uma boa caminhada, né? Creio que vários aeroportos aí do mundo estão bem fora das capitais, né? Então, tem esse negócio. Às vezes você economiza na passagem, mas gasta boa parte dessa diferença só para chegar ao destino. E é bom falar outra vez a mesma coisa que eu já mencionei, que eu não tô falando para você comprar uma passagem extremamente cara, não tô falando para você deixar toda a sua economia, toda a sua poupança ali, seu cartão de crédito ali já estourar com uma passagem, nada disso. A única coisa que eu falo é para você dar uma analisada além do preço. Ali, ver se a conexão não tá um pouquinho, né? Com menos tempo, mas dependendo do local também não pode ser ali uma coisa estreita, né? De 1 hora. Ficar ligado também, né? Porque, no fim das contas, o custo de uma viagem não termina quando você compra o seu bilhete. E tem uma outra economia que hoje eu já não faço, que é viajar sem internet. Atualmente a gente tá muito conectado, quer postar as coisas e tudo mais, mas também não é só por isso que a gente precisa da internet em uma viagem, né? E viajar sem internet pode custar muito, mas muito caro.
E eu não tô falando de custo financeiro apenas. A internet te ajuda a encontrar o caminho, a chamar um carro de aplicativo, consultar uma reserva ou resolver um imprevisto. Se a sua viagem é aqui pelo Brasil, aí, meu amigo, tá tudo certo, né? Seu plano de internet com certeza vai cobrir, né? Os planos hoje das operadoras, obviamente, pelo menos das grandes, tem cobertura nacional, né? Então tá tudo jóia, tranquilíssimo. Agora, se você vai fazer uma viagem internacional, já vale consultar aí a sua operadora, se ela tem um plano que seja vantajoso para você usar fora do país, se vai funcionar no país que você vai. Eu, por exemplo, gosto de usar o plano da minha operadora. Tu compra ali um plano, se eu tô indo pra Europa, se eu tô da América, já tá incluso no meu pacote, eu nem preciso gastar, coisa boa. Mas se eu vou pra Europa, vou pra África, nossa, eu quero ir pra África, hein? Opa! Mas hoje existem várias formas de ter internet durante uma viagem internacional. O plano da operadora, como mencionei, comprar um chip físico quando você chega ao destino, ou até comprar um eSIM. E hoje tem várias empresas que proporcionam isso. O importante é escolher a opção que faz mais sentido para você. A última vez que eu viajei para fora, eu estava com a minha tia não tinha internet, ela também não é muito de viajar. E aí comprou um chip lá, um chip local, o chip até funcionou a certo ponto, mas, né, acabou sendo um dinheiro jogado fora ali, né? 30 euros que foram pro ralo, praticamente, né? Funcionou uns 3, 4 dias, depois sei lá o que deu, né? E é por isso que eu falo que economizar nisso pode te gerar uma dor de cabeça. E uma boa dor de cabeça. Perder uma reserva, não conseguir usar o GPS, ou até gastar mais para resolver um problema que poderia ter sido evitado. E tem uma economia que todo viajante praticamente já fez alguma vez na sua vida. Deixar para comprar alguma coisa só quando chegar no aeroporto. Essa economia pode parecer inofensiva, mas eu evitaria a qualquer custo. Trocadilho. Deixar para comprar tudo no aeroporto. Água, comida, adaptador, fone, produtos que você poderia ter comprado antes. E acabam virando compras de última hora. E aí, sabe o que acontece? Você já está no aeroporto e tem que pagar o preço que está lá, que na maioria das vezes vai ser um preço bem elevado. Não é que absolutamente tudo seja mais caro no aeroporto, mas existem vários produtos e serviços que podem custar bem mais do que fora dele. Inclusive, mais uma propagandinha aqui rápida, eu fiz um vídeo explicando por que as coisas são tão caras no aeroporto, já sabe, né? Mas vale repetir. O link tá na descrição, tá nos cards, vai lá depois, confere. Ó, já tem 2 vídeos pra você assistir aqui, hein? Dá uma maratonada aqui que esse canal vai te ajudar pra caramba, não tem como. E aproveita para se inscrever também, obrigado. Então, sempre que eu posso, eu prefiro me organizar antes. Eu faço minhas compras com antecedência, prefiro olhar as lojas pela cidade, que sempre vai ser mais barato. Separo o que eu vou precisar e deixo para comprar no aeroporto aquilo que realmente não dá para evitar. A última economia pode sair muito mais cara justamente quando as coisas dão errado. Um voo pode ser cancelado, uma mala pode ser extraviada, você pode precisar remarcar alguma coisa ou simplesmente acontecer um imprevisto. E aí aquela economia que parecia tão pequena vira uma conta enorme. Por isso, dependendo da viagem, existem gastos que eu prefiro enxergar como uma proteção. Um grande exemplo é o seguro viagem. Muita gente acha que é uma besteira comprar, que vai acabar comprando e não utilizá-lo. A gente compra torcendo justamente para não utilizá-lo, mas é melhor comprá-lo e não usar do que precisar dele, né, acontecer alguma coisa e você gastar muito mais do que gastaria em um seguro viagem. Fora que, se a gente for falar de viagens internacionais, alguns países obrigam você a ter o seguro viagem, senão você não é admitido nesse país. Imagina chegar ali, pô, vai ter que dar meia volta porque não tem seguro viagem. Aí não dá, né? E isso vale para outras coisas também. E não significa que você precisa contratar tudo que é oferecido. Mas vale entender o risco antes de não pagar.
Porque economizar é diferente de simplesmente cortar qualquer gasto. Às vezes você não está economizando, só está deixando um problema mais caro para o seu eu do futuro. Senhoras e senhores, é claro que eu também quero economizar numa viagem. Eu sempre quero fazer ali o menor gasto possível, principalmente quando se fala em viagens para fora do nosso Brasilzão. Mas tem certos momentos, tem certas coisas que não vão valer a pena. Eu procuro passagem com bons preços, eu escolho onde ficar pensando no custo-benefício, viajo com bagagem de mão quando faz sentido e evito gastos desnecessários. Mas existe uma diferença enorme entre economizar e pegar a opção mais barata. Uma diária mais barata, uma passagem mais barata, viajar sem internet, deixar tudo para comprar no aeroporto, todas podem parecer economias inteligentes, até você colocar o custo real da conta. Agora eu quero saber, você já teve aí um problema com economia durante a viagem? Já teve que pagar a mais por um desses itens que a gente tocou aqui durante o vídeo? Aquele hotel que parecia bacana e depois, nossa, que lixo? Ou qualquer outra coisa assim? Deixa aqui nos comentários que é claro que eu quero ler. Muito obrigado pela companhia em mais esse vídeo fenomenal, que com certeza vai te ajudar bastante, que já te ajudou, tá ajudando. Enfim, não importa o tempo, mas ele vai ter uma ajuda ali nesse meio, pelo menos assim eu espero. Um grande beijo e a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica. Tchau!